Olá, amigos, irmãos e irmãs. Nosso desejo de muita paz a todos os corações. E estamos dando sequência ao nosso trabalho, na nossa proposta, de gravar vídeos curtos, até no máximo 30 minutos, para apresentar aspectos das passagens do Evangelho à ótica da doutrina espírita. Então, nós temos já feito alguns, os irmãos que procurarem no nosso canal no YouTube, o Luiz Miller. Só para lembrar, o meu Luiz é com Z e o Miller com 2 Is. Então é só colocar ali que já vai abrir as diversas palestras, os diversos vídeos que lá estão. Então, amados irmãos, nós pretendemos e vamos fazer neste momento, vamos iniciar neste momento, o vídeo de hoje acerca de uma passagem de Jesus, que nós vamos encontrar, deixa eu ver, eu anotei aqui para a gente não se perder, Nós vamos falar sobre Jesus e Zaqueu. E nós podemos encontrar, e vamos encontrar no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 19, 1 a 10. Lucas, capítulo 19, 1 a 10. Mas Kardec também transcreveu para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. No Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, é no capítulo 16 e o versículo é o 4, onde nós vamos encontrar essa transcrição, no capítulo 16, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita, Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, 16. Aqui, Jesus em casa de Zaqueu. Então é isso aqui. O título é Jesus em casa de Zaqueu. E o nosso médico Lucas, lá do capítulo 19, como eu citei há pouco, no item 1 a 10. Então aqui Kardec transcreveu e nós vamos ler aqui para os irmãos. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, é importante essa expressão, passava pela cidade. Isso quer dizer o quê? Que ele não foi a Jericó para se envolver nos negócios de Jericó, Até porque na própria parábola do bom samaritano, Jericó é tido ali, é interpretado como símbolo do materialismo, e Jerusalém como símbolo do espiritualismo. Mas Jesus ele passava por ali, então isso é diferente. Ele não foi até lá para comprar daquelas coisas que estavam à disposição, porque Jericó na época era um grande centro comercial. Tinha de tudo, Tinha de tudo. Então diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. Que a gente grave bem isso, E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. E muito rico. É que o ênfase aqui para o muito rico é porque quase sempre nós pensamos que a caridade, que a benevolência, como está lá na 886, a indulgência, o perdão das ofensas, é só para os pobres, E, na verdade, Jesus coloca para o ser humano. Tanto é que na parábola do bom samaritano, o homem caído, lá que foi socorrido, que representa a humanidade toda que precisa, é anônimo, não tem nome. Jesus não nominou porque
A doutrina dele não se destinava a uma classe social, e sim à humanidade toda, independentemente do credo religioso, até mesmo porque é preciso que se diga de passagem que Jesus não fundou religião nenhuma. Na verdade, depois os apóstolos foi que fizeram lá a Igreja do Caminho, né, que mais tarde passou a se chamar de cristãos, até por sugestão do Lucas, do nosso médico aqui, que esse evangelista era médico, né? Lucas, passaram a se chamar cristãos. Mas, na verdade, a destinação, o destino da mensagem de Jesus é para a humanidade. E ainda mais para o espírito que compõe esses seres humanos. Né? Então diz aqui que Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual desejoso de ver Jesus para conhecê-lo. Então havia um objetivo em Zaqueu, olha, e conhecer Jesus, ele não queria só conhecer a pessoa física de Jesus. Ele queria conhecer, estar perto, para usufruir das suas energias e dos seus ensinos. Né? Então ele tinha esse desejo de ver Jesus para conhecê-lo. Não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Então, a multidão acabou representando para ele um grande problema, né? Que nós vamos voltar a tocar sobre isso depois. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Porque os publicanos eram considerados homens de má vida, porque eram os cobradores de impostos da época. E diziam assim, corria falatório assim, acerca da riqueza desses publicanos, que eles cobravam a mais do que precisava ser cobrado, porque a parte a mais era a famosa propina, era a famosa comissãozinha, né? Então, até João Batista, quando recebeu, antes da chegada de Jesus, ele recebia os soldados, recebia os publicanos, né? E eles iam perguntar para ele, nós, os soldados perguntavam, mas e nós, como é que nós vamos fazer, João? Mestre, chamavam ele de mestre. Contentai-vos com o vosso soldo, ele respondia para os soldados. E os publicanos, e nós, publicanos, nós, cobradores de impostos, não cobreis mais que o estipulado. Olha a ética que ele colocava. Porque o problema não era cobrar, né? Porque cobrar era cobrado e mandado para o governo. Até aí eles estavam cumprindo uma tarefa. Agora, se cobrassem mais que o estipulado, ali estava o problema, né? Ali estava o problema. Então, a questão aqui, por isso que eles chamavam ele de má vida, né? E aí, entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abrão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, ele não está se referindo a quem estava perdido, e sim o que. Ou seja, esses judeus que já haviam recebido a lei, recebido Moisés, recebido os profetas, houve época em que eles eram mais praticantes da lei verdadeira.
Então, esse comportamento, eu diria assim, religioso, eles começaram a substituir por um comportamento comercial, enfim, mais de aparência, né? Então, é isso que Jesus veio é, tentar recuperar, que voltassem a fazer o que faziam antes, no sentido de bem, né? Então, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido, não quem. A gente pensa bem nisso. Então, aqui a gente vê bastante aspectos a serem considerados, né? Por exemplo, o primeiro que eu gosto de colocar nessa passagem é a questão da multidão, né? O que a multidão está representando aqui nessa passagem? Está representando um problema. Está representando um problema. Para quem? Para o Zaqueu. E o que ele faz? Ele vai direto correndo em cima da multidão, se afastem que eu quero ver Jesus, isso e aquilo. Não. Ele contorna. Isso tem um significado, irmãos. Quando ele contorna a multidão, assim a simbologia está nos trazendo que quando nós tivermos problemas, que nós não nos concentremos no problema, que a gente procure contornar o problema pela periferia dele, porque é ali que nós vamos encontrar a solução e é onde nós mais precisamos focar, é na solução. Porque no problema, quanto mais nós focarmos no problema, maior ele fica. Então nós temos que focar as soluções. Eu vou contar aqui rapidamente um fato que aconteceu com a gente, agora ontem, foi ontem, né? Nós fomos trabalhar aqui no nosso notebook e eu não conseguia entrar com a internet. Havia tido um problema. Então, o que eu fui fazer? Eu comecei a pensar, né? Eu tenho um neto que sabe muito, liguei para Blumenau para ele me ajudar. Ele viu o problema, assim, de certa forma, e tentou me ajudar, mas não conseguiu, né? E aí, então, nós fomos procurar um outro companheiro para que ele viesse aqui pessoalmente, né? Porque antes disso eu liguei para a Claro, que é a minha empresa, né? Que me serve aqui. E eles viram que o problema não era da rede, então não sendo da rede não era com eles, ou coisa parecida, então ótimo. Fazer o quê? Eu procurei com eles, não deu certo. Aí eu procurei esse amigo, né? Até que é o que está me ajudando também aqui no canal, numa parceria. E ele veio aqui, verificou e verificou e verificou e verificou e viu que tinha um problema que não era do computador, mas não era da rede também. É que a questão do Hi-Fi, aqui tem um menu, né, tem um menu onde aparecem os diversos canais de Hi-Fi. E aí ele não achava o meu. Eu tenho anotado qual era o canal. Então aí eu liguei lá para Claro, passei a palavra para ele, ele pegou o telefone e ficaram aqui quase acho que mais de meia hora lidando com a atendente de lá para ver se resolvia por esse meio remoto. Não deu certo, então ela mesma reconheceu que teria que agendar um técnico para amanhã de manhã. Então ficou agendado. Aí quando foi ali pelas 8, 8h30, eles ligaram, uma pessoa ligou, falando do nosso agendamento, e que iria tentar, essa agora era uma técnica, para tentar, via remota, consertar o meu aparelho. Aí eu falei das situações, ela foi verificando, eu vi aqui o nome do meu programa e tal. Resultado, ela mesma resolveu via remota.
Ainda nos ajudou a televisão do quarto, que estava com alguma coisa também. Aí não precisou nem, podemos cancelar a, a visita do técnico. O que eu quero dizer com isso? Que eu estava com um problema, como Zaqueu estava diante daquela multidão. Então eu comecei a pensar, eu vou indo, eliminando isso e vou indo, né? Para chegar num. Porque eu sabia que ia chegar num denominador comum, mas eu não sabia porque eu entendo pouco disso aqui, né? Muito pouco. Mas os irmãos podem ver que agora, neste momento, nós estamos aqui já falando, usando o nosso canal, porque foi resolvida a questão de uma forma até inesperada, que eu ia esperar para amanhã só. Mas como é que foi? Eu fui tipo sopa quente, que você tem que ir tomando a sopa pela beirada. Então, os problemas nossos, eles por si e em si, eles trazem já a solução. Nós é que temos que ter uma serenidade, isso não quer dizer que eu seja sereno, eu estou tentando. Mas desta vez, graças a Deus, eu consegui bastante serenidade e pensei, isso vai acontecer, né? Se eles não resolvessem, eu teria que contratar um técnico, mas nós íamos ter que resolver isso aqui. Eu tinha certeza disso, isso é fé. Que a fé ela começa exatamente na superação das coisas físicas que nós sabemos que vamos dar conta. Isso se chama fé. E a gente, através desse processo material, nós vamos chegando também no processo moral, para afastar, transportar as montanhas internas nossas, né? Montanhas egóicas, montanhas de vaidade, montanhas de arrogância, assim vai. Então eu quis dar essa ilustração para que ninguém, porque todos temos problemas, mas que a gente não olhe para o problema. A gente se disponibilize a sentar e, se for preciso, pegue um papel e uma caneta e comece a anotar as ideias que vão aparecer e depois você prioriza. Mas você pode ter certeza que vai aparecer, dependendo do problema, talvez uns 10 ou mais itens até. A questão é que, às vezes, naquelas sugestões que vêm, pode estar ali a necessidade de uma reconciliação, pedir ajuda para quem nós não queremos pedir, mas como? Como é que eu vou pedir ajuda? Temos que pedir, isso faz parte do nosso processo. Né? Eu pedi ajuda para o meu neto, né? Pedi ajuda para a própria empresa, depois pedi ajuda para esse companheiro, fui buscá-lo, depois fui levá-lo em casa, que ele saiu do serviço. Então nós vamos trabalhar muitas vezes até com situações que podem parecer constrangedoras, porque muitas vezes nós queremos parecer mais do que somos. Isso é outro problema, é questão de orgulho, de vaidade, né? Mas imagina se eu vou pedir para o fulano, o que ele vai pensar de mim? Ora, mas o que tem isso? Né? O que tem isso? Eu pedir ajuda, eu acho que se alguém pedir ajuda para mim, né, de que eu possa ajudar, eu vou ficar lisonjeado dele lembrar do meu nome. Então nós temos que fazer de uma forma humilde que o outro possa se sentir satisfeito por poder nos ajudar, que a gente não fique preocupado com as inferências que ele vai fazer, que tipo de conclusão ele vai tirar da nossa atitude. Mas nós é que vamos desenvolver ainda mais humildade. E olha, como agora, por exemplo, eu estou feliz da vida que resolvemos a questão aqui e eu posso estar gravando mais este vídeo. Já é o segundo hoje à noite que eu estou gravando. Né? Então, meus irmãos, aqui essa multidão representa, como representou para Zaqueu, um problema. Os problemas nossos não são feitos por multidões, são problemas feitos naturalmente pela vida, às vezes por invigilância nossa ou coisa parecida. Né? Mas que a gente tenha fé, reúna as suas forças, procure desenvolver e aplicar a humildade que já temos, que não é muita, mas já temos alguma coisa, e vamos buscar socorro, vamos buscar recursos, não temos dúvida disso. Né?
Então, aqui é esse ponto. O outro ponto é a questão do sicômoro, que ele sobe, ele corre, ele contorna a multidão e sobe a um sicômoro. Ele sobe e dali ele vai ver Jesus. E Jesus vai dizer uma coisa fantástica. Aliás, tudo que Jesus disse, né? É fantástico. Zaqueu, desce depressa daí, pois eu preciso que me hospedes hoje em tua casa. E diz ali que Zaqueu desceu depressa. O que quer dizer essa solicitação de Jesus? Que aquela subida dele, ainda ele subiu ainda como um publicano, ele subiu como um homem rico, ele subiu como um homem que ainda tinha orgulho, ainda isso. Quando Jesus pede para ele descer, ele estava falando desse patamar moral, descer daquela situação egóica, orgulhosa, porque Jesus precisava que ele hospedasse hoje em casa. Mas que casa Jesus estava falando? A casa física? Não, Jesus não veio fazer alusões à questão física necessariamente. É a casa interna. É esse reino dos céus que nós temos aqui dentro. E, gente, se eu quiser hospedar Jesus, eu não posso ter nessa minha casa interna que ela seja povoada por orgulho, por vaidade, por egoísmo, por arrogância, por mágoa. Eu tenho que limpar a casa para hospedar. Veja só que lição. Eu sou assim fascinado, no bom sentido da palavra, por essa passagem. Até porque esse Zaqueu é alguém que depois nós vamos ver como devemos ter esse aspecto de carinho, de vê-lo como um irmão querido, que os irmãos já vão entender o que nós estamos querendo dizer. Então, consta aqui que ele desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Porque qualquer um de nós, se nós recebêssemos uma advertência, digamos que Jesus chegasse até o Luiz, eu preciso que tu me hospede em tua casa, mas eu quero que tu te limpe, meu filho, tu está com muita sujeira no teu coração. Será que eu ia gostar? Será que nós iríamos gostar? Né? Mas ele desceu jubiloso. Ele já estava como que em êxtase, porque ele estava vendo aquele mestre que ele tanto desejava. Mas ele não queria só ver, ele queria conhecer Jesus. Isso é outro foco, né? Então, Jesus, quando sai do batismo, do Rio Jordão ali, 2 discípulos de João Batista também tinha discípulos, era chamado de mestre. 2 discípulos querem seguir Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito interessante para eles. Que buscais? E Emmanuel tem uma página que esclarece muito bem essa questão, o que nós buscamos, ele indaga, né? Quando chegamos na casa espírita, o que nós vamos buscar? Ou nós só vamos buscar, ou vamos levar, vamos trabalhar também. Mas quase sempre, mesmo indo trabalhar, nós estamos também buscando alguma coisa. Né? O que buscamos? Né? Então, na verdade, essa questão de ir ao encontro de Jesus havia um grande objetivo, que era conhecer Jesus. E ele viu e conheceu, porque esse processo de descer do sicômoro aqui está como se fosse no mesmo momento. Mas a gente sabe que isso é um processo. Né? Isso é um processo. Então, aí vem outra lição que Zaqueu nos dá, porque ele está arrependido, sinceramente, das situações que possivelmente ele tenha lesado alguém no seu ofício de cobrador de impostos. Né? E ele disse: Senhor,
Eu dou metade dos meus bens para os pobres, enfim, para o que for preciso, e também quero, assim, indenizar a quem eu tenha prejudicado 4 vezes. Qual é a lição que ele está dando aqui? A lição do equilíbrio, porque hoje existem muitas crenças por aí que estão fazendo apologia no sentido de você se desfazer dos seus bens e dar tudo para a igreja. Isso é um absurdo. Zaqueu não fez isso. Ele deu metade, mas ainda mais, e nós vamos agora voltar a falar um pouquinho sobre Mateus, que é sobre Zaqueu, quem era Zaqueu, né? O que aconteceu depois? Depois disso, depois que aconteceu esse evento, esse episódio, Zaqueu foi trabalhar na Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho, os irmãos sabem, que é o cristianismo nascente. Emmanuel chama de cristianismo nascente. Ele pede que a gente não chame de cristianismo primitivo, e sim de cristianismo nascente. Naquele caminho, e por isso eles eram chamados de caminheiros, né? A igreja era chamada de Igreja do Caminho, só depois com Paulo de Tarso, que, por sugestão de Lucas, passa a ser chamado de cristãos e o movimento de cristianismo. Então ele vai para lá, ele vai trabalhar lá, e consta, não me falha a memória, se não me falha a memória, Humberto de Campos, uma coisa assim, um desses espíritos, que Chico Xavier chegou a nos afirmar, né, de que dos celeiros de Zaqueu vinham frequentemente muita coisa para abastecer a Casa do Caminho, porque aquela casa não era só para pregar o Evangelho, era um tipo de hospital de internos. Mas que tipo de internos? Leprosos, aleijados, cegos, que estavam lá para receberem as bênçãos, as curas que precisavam, mas também precisavam se alimentar, precisavam, né, de se agasalhar. Havia uma despesa. E Zaqueu foi um desses colaboradores, desses beneméritos, né, mantenedores, como nós chamamos hoje, da Igreja do Caminho. Mas tem mais uma coisa que me deixa assim, bastante ligado a Zaqueu, é a questão de que ele, Zaqueu, vai ser o 13º apóstolo. Porque nós tínhamos 12, Jesus tinha 12 apóstolos. Judas se suicida, né? E fica aquela vaga, abre uma vacância, né, no apostolado, e precisava completar os 12. E Zaqueu, já trabalhando, ele muda de nome. Nós vamos ver lá que o 13º apóstolo vai se chamar Matias. Matias é o nome que Zaqueu passa a usar, né? E então eles faziam sessões mediúnicas, eles colocaram numa mesa 2 nomes para que a espiritualidade escolhesse. Um era José o Justo e o outro era Matias. E a espiritualidade escolheu Matias. Tem uma passagem assim meio de uma brincadeirinha que Chico Xavier fez, né? Porque perguntaram para ele por que a espiritualidade não escolheu José o Justo e sim Matias. Ele respondeu naquela vozinha suave dele: Ah, meus irmãos, José já era justo, Matias precisava trabalhar. Muito legal, muito legal. E aí nós temos ainda uma outra informação em cima de Matias. Quem era esse Matias? Quem foi depois Matias, né? Nós vamos encontrar ele reencarnado. Deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome do livro. Ave Cristo. Aquele romance, né? Ave Cristo, do Emmanuel, pelas mãos amorosas de Francisco Cândido Xavier. Ali ele é o irmão Corvino. O irmão Corvino é uma das encarnações do nosso Matias, que ali ele vai ser assassinado.
E então ele vai reencarnar depois dali, né? Ele vai reencarnar no Brasil. Quem será que recebeu, né? Qual foi o estado que recebeu essa luz? O estado foi o estado de Ceará. Na época não se chamava estado, era província. Então, ele nasceu a 29 de agosto de 1831 e recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que depois veio para o Rio de Janeiro, se formou médico e ficou conhecido como o médico dos pobres, o nosso querido e amado Bezerra de Menezes. Ou seja, Bezerra é aquele irmão que foi assassinado, que está lá narrado no livro Ave Cristo. Foi também o Matias, que é o mesmo Zaqueu. E isso, as informações, assim, a grosso modo que a gente tem, mas provavelmente eles devem ter tido outras encarnações. Então, meus irmãos, só isso para que os irmãos possam entender o carinho que temos com essa passagem, né? Que nos fala muito ao coração. Eu sou oriundo do Centro Espírita Paz do Senhor, hoje eu trabalho no Centro Espírita André Luiz, de Joinville, mas o Centro Espírita Paz do Senhor tem como patrono o Dr. Bezerra de Menezes. Então, isso tudo explica, de certa forma, a nossa ligação, o carinho que temos com essa entidade tão benfazeja, né, que fala tão alto ao nosso coração. Amigos, o nosso tempo também está extrapolando. Nós agradecemos a atenção de todos, rogamos a Jesus que nos abençoe e que os lares que estiverem sintonizados conosco e os que não estiverem em todos os recintos domésticos, nas famílias que possa haver paz, união, em nome de Jesus. Que assim seja.